E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia desde que estas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava de todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam os discípulos reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora para eles reconhecido no partir do pão. Oremos. Ó Deus amado, Pai de bondade e misericórdia, nós, como povo do Senhor aqui reunidos, estamos, ó Deus, na Tua presença. Nós agradecemos ao Senhor porque neste dia nós nos lembramos que a nossa fé não é vã, que nós temos uma esperança viva porque Cristo ressuscitou. Ó Deus Santo e Deus bendito, que esta Tua palavra, ó Deus, faça arder os nossos corações e que nós tenhamos os nossos olhos abertos e com alegria, ó Deus, nós voltemos a, com esperança, caminhar a carreira que nos está proposta diante do Senhor. Ó Deus Santo, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, tem algumas crianças que ainda ficaram aqui, tem alguns pequenininhos, eu estou vendo. Vocês que ficaram aqui, crianças, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca deste Deus que vai atrás dos seus filhos, que os encontram tristes e que lhes falam coisas que faz com que eles recuperem toda a esperança. Para entender esse Deus, eu quero dizer para vocês e lembrar de um desenhozinho que vocês provavelmente já viram. Lembra Procurando Nemo? Aquele desenhozinho em que o peixe palhaço do Recife, depois de perder todos os ovos dos filhos, resta apenas um,
E no dia que ele vai para a escola, ele desobedece o papai, ele fica rebelde com o papai, ele vai para alto mar, é capturado, e o filme passa toda uma história em que o papai vai buscar o seu filho, passando por perigos, em busca do seu filho amado. Nós vamos ver como Deus providencia aqueles que saíram da tua presença, e foi o Senhor providente em buscá-los de volta. Meus irmãos, esta história é contada apenas por Lucas. Não tem nenhum dos outros evangelhos. Somente Lucas narra esse episódio e ele não conviveu com Jesus. Ele não experimentou esse tempo com Jesus apenas com os apóstolos. Mas Lucas está escrevendo para um povo grego, um povo racional, que precisa das coisas muito bem explicadinhas. E logo de início, ele começa o texto e acompanha na sua Bíblia, logo no verso 3, ele diz, olha, neste mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús. Mas que dia é esse? Que esse mesmo dia é este. Tudo indica que ele estava falando do domingo de Páscoa. Ele já tinha notícia de que as mulheres tinham ido ao sepulcro e muito provavelmente era acerca disso que eles vinham conversando entre si. A notícia do túmulo vazio já tinha se espalhado, mas ainda assim eles voltavam para Emaús, caminhando para aproximadamente 11 quilômetros, e o texto fala aqui em 60 estádios. Eles estavam caminhando extremamente tristes, eles estavam caminhando sem esperança. Então dá para se imaginar qual era o ânimo desses discípulos. Nós percebemos que com esta notícia, né, no versículo 24, logo no início do capítulo, do versículo no 24, de 5 a 7, quando as mulheres vão ao túmulo, os anjos perguntam, olha, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Esta é a notícia que as mulheres levam para os discípulos. Então esse texto nos fala desses 2 discípulos entristecidos, desencorajados, sem esperança, e a esperança deles tinha uma justificativa. Eles caminhavam em direção a Emaús, então a sua aldeia, e já era tarde. E o texto nos diz nos mostra que eles não assimilavam, ou eles não conseguiam compreender tudo aquilo que tinha acontecido desde a sexta-feira. Para eles era muito confuso. Então eles não conseguiam entender isso, estavam atordoados. Dá para a gente imaginar que a cidade de Jerusalém, nesses 3 últimos dias, havia ficado muito cheia. Era período da Páscoa. Muitos vinham de longe para comemorar a Páscoa junto com os judeus. Muitos visitantes, muitos gentios. E neste domingo teve algo especial. Teve um espetáculo público que quase não se via. Ou pelo menos não se via com esta frequência. Portanto, estava programada uma execução de 3 pessoas. Uma execução pública. E eu fico imaginando Jerusalém, naquele tempo, naquelas ruas estreitas, em que aquela procissão ou aqueles 3 homens estavam sendo conduzidos para o local da sua execução. Nesse período da Páscoa. Então, tudo isso estava na mente daqueles 2 discípulos que caminhavam em direção a Emaús. Provavelmente com extrema insegurança. E às vezes nós olhamos a nós mesmos e ficamos muitas vezes desesperançados com algumas questões que nos acontecem, e nós ficamos muitas vezes como que sem rumo, sem conseguir tomar atitudes. Aqueles homens haviam acompanhado a prisão de Jesus, aqueles homens haviam acompanhado a condenação de Jesus,
E não apenas eles, mas todos os outros discípulos estavam muito desconfiados, com medos, reclusos, porque se Jesus, o seu mestre, foi preso e condenado, quanto mais eles. E a grande demonstração é de Pedro naquela noite, enquanto Jesus era interrogado no Sinédrio, para que nós possamos entender o que deveria, o que poderia estar no coração desses dois discípulos. A tristeza deles mostra quão fraco e imperfeito é o conhecimento que eles tinham de Jesus e daquilo para o qual Jesus havia vindo. E é muito provável que na Igreja de Cristo, ainda hoje, haja muitos que não tenham compreendido quem realmente é Jesus. Nós estamos falando de uma perspectiva da cruz de Cristo. Talvez eles não compreenderam a realidade da cruz. Não compreenderam o significado da cruz. E eles precisavam de alguém que lhes fosse em seu socorro. O texto diz que eles iam conversando acerca das coisas sucedidas. Daquele final de semana tumultuado. Das mulheres que foram ao sepulcro e não encontraram o seu Senhor. Tudo era muito confuso. E hoje nós temos um desafio especial como Igreja do Senhor. Nos nossos dias nós vemos uma mudança drástica acerca do que é o cristianismo. Como que nós podemos pensar o cristianismo hoje em dia? Michael Horton, ele escreve uma obra chamada Cristianismo sem Cristo. E uma obra muito interessante, desafiadora, nos desafia, num contexto americano, mas que também serve para nós. Ele fala de uma perspectiva cristã que não enxerga a necessidade da cruz, em que a mensagem, às vezes, precisa ser bem açucarada, para não ferir os sentimentos mais sublimes. E aos poucos a cruz vai sendo colocada num segundo plano. E nessa perspectiva ele escreve essa obra falando do cristianismo sem Cristo. E aí nós vemos que nesta época do período pascal, os supermercados oferecem os mais variados tipos de ovos de chocolate e ovos de Páscoa, que são deliciosos, muito bons, mas que jamais se confunde com o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque a Páscoa fala de cruz, a Páscoa fala de ressurreição, de renovação da esperança. E uma esperança viva. Por isso, Deus soberano e rico em misericórdia, nos períodos de maiores trevas, Ele não permite que o seu povo caminhe sozinho. O povo de Deus deve pensar na Páscoa, pensando imediatamente na cruz de Cristo. Por isso, o tema desta mensagem é recuperando o sentido da Páscoa. Algo que nós não devemos perder em mente. E o apóstolo Paulo falava acerca da cruz e dessa ligação da Páscoa com a cruz. E ele dizia que a cruz é loucura, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Era loucura para os gregos, era vergonha para os judeus. Mas para aqueles que creem em Cristo Jesus, é alegria e esperança. Porque é certeza de salvação, é certeza de ressurreição. Lucas narra a história desses discípulos e quando nós olhamos aqueles discípulos caminhando, eu fico pensando na mente deles. Eles tinham uma expectativa de Jesus, eles tinham uma expectativa de um Messias, eles tinham expectativa de um Salvador, mas eles tinham uma expectativa equivocada do Messias. E quando nós temos uma expectativa errada, uma expectativa equivocada, às vezes nós pensamos em desistir. Eu gosto de pensar
na ideia do casamento. Quando nós estamos namorando, e os irmãos vão se lembrar, retornem lá atrás, quando estavam namorando, nos dias que se aproximavam o casamento, as nossas expectativas eram maravilhosas. Nós não conhecíamos tão bem aquele ou aquela com quem nós nos casaríamos. E nós nos lançamos em um projeto de vida em que nós sabemos que nós não temos todas as informações. E nessa trajetória, há muitos que depois se decepcionam ou talvez tenham feito tido uma expectativa equivocada. Porque, na verdade, o Senhor fez um projeto perfeito. E quando nós temos a perspectiva equivocada, nós não entendemos muito bem. Isso nos entristece, isso causa dor. E os discípulos de Jesus, esses discípulos de Emaús, como os demais discípulos, não compreenderam muito bem. Escolha qualquer um deles. Nenhum deles compreendeu muito bem quem era Jesus, qual era a missão de Jesus. Eles possuíam um problema de percepção. E aí uma primeira lição que esse texto nos mostra é que a cruz revela as falsas expectativas dos discípulos. Revela falsas expectativas. Acompanhe na sua Bíblia, verso 17. Então perguntou-lhe Jesus: que é isso que vos preocupa? E ides tratando à medida que caminhais. E eles pararam entristecidos. Eles colocaram o seu sentimento de tristeza ali. E aí perguntaram a Jesus, respondendo uma pergunta com outra: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências dos últimos dias? Impossível para quem estava na redondeza não saber o que aconteceu. Causava a eles estranhezas. Por que Jesus, com uma pergunta dessa natureza? E aí eles começam a dizer e mostrar como é que eles tinham uma expectativa errada sobre Jesus. Eles dizem assim, olha, quando Jesus lhes pergunta o que aconteceu, e eles falam, olha, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E eles dizem, ora, esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Então, na mente deles, não era Jesus que havia de redimir Israel. Eles estavam esperando um redentor como Moisés, que tirou o povo do Egito, tirou o povo da mão de Faraó. Eles esperavam uma libertação política, quando, na verdade, a verdadeira libertação é uma libertação espiritual. É uma libertação da escravidão do pecado. Tanto a de Moisés, quanto esta libertação que o Cristo veio trazer. E era isso que eles não haviam entendido. Eles precisavam um pouco mais caminhar com Jesus. Eu fico imaginando que na mente deles, olhando para Jesus, fazendo esta pergunta, alguém que havia estado em Jerusalém, é como se Jesus fosse talvez um ET. Como não saber o que aconteceu? Como naquelas ruas estreitas em que as pessoas se acotovelavam para ver aquele que estava caminhando em rumo à sua execução? Os discípulos tinham uma expectativa falsa acerca de Jesus. Por isso, o espanto deles. Por isso, explicavam. Eles esperavam um outro tipo de libertação. A libertação que vinha da cruz é uma libertação diferente. Todas as vezes que nós temos um conceito diferente sobre Jesus, que não aquele que veio para assumir o nosso lugar e para que sobre ele fosse jogado todos os nossos pecados, nós não vamos compreender o significado da cruz e da redenção que ela representa. Nós, pastores, podemos e muito provavelmente decepcionar vocês.
a igreja de Cristo Jesus. Obviamente, porque nós ainda temos resquícios da queda. Os seus irmãos na igreja podem decepcionar vocês. Vocês podem nutrir uma expectativa com relação a eles e eles podem decepcionar. O namorado pode decepcionar. O pai pode decepcionar. Você esperava ganhar aquele presente, aquela bicicleta. Hoje ninguém ganha bicicleta mais, né? Ganha outras coisas. E podem ser decepcionados, porque talvez tenham uma expectativa errada acerca das questões. Você caminha com irmãos imperfeitos, tendo pastores imperfeitos. Isso é muito tranquilo para nós. Eu me lembro de Charles Spurgeon, quando no século XIX ele disse que Deus converte almas por meio de um sermão pobre. Porque Deus não depende única e exclusivamente do pregador para que vidas sejam alcançadas. E essa é a maravilha da graça do Senhor. Spurgeon diz: a refeição não perde o seu valor nutritivo por ser um prato barato. A graça será sobrepujada pela fraqueza? Responde ele: não. Mas temos um tesouro em vaso de barro para que o poder seja de Deus e não nós. Portanto, as nossas expectativas devem ser colocadas na cruz de Cristo e na realidade dela, na realidade de Cristo. Precisamos ter uma expectativa correta acerca da cruz. E por isso nós devemos nos alegrar na cruz de Cristo, no significado da cruz de Cristo. Acompanhem na sua Bíblia a partir do verso 22. Eles haviam escutado as mulheres dizerem que Jesus não estava no sepulcro. Eles ouviram isso. É verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram. Meus irmãos, eles já tinham ouvido muito antes as profecias. Conheciam as Escrituras falavam de Cristo. Mas por que é que a mente estava confusa acerca disso? Será que nós também temos, ou mesmo hoje em dia, alguma dificuldade de entender a cruz de Cristo? Quando nós olhamos Tomé, essa figura emblemática, nós voltamos lá quando Jesus foi chamado para ir até a casa de Lázaro, porque receberam a notícia de que ele estava muito doente. E Jesus decide voltar. Os discípulos: olha, o senhor quase foi apedrejado lá, o senhor quer voltar para lá? E Lázaro diz: olha, então vamos lá, porque morremos todos nós também. E Tomé diz: voltemos lá. Então, Tomé que o diga o que precisava, né, para que ele realmente cresce no Senhor Jesus. Deus nos redimiu dos nossos pecados. E isso foi exposto em todas as Escrituras. O nosso pecado, ele faz com que criemos expectativas erradas acerca do Senhor Jesus. A cruz era uma passagem obrigatória. Sabe quando você está dirigindo o seu carro, você chega naquele balão, ou lá em Goiânia, lá em Goiás, que fala o queijinho, em Minas, né, no queijinho, e aí às vezes você tem lá uma plaquinha de sinalização com aquela setinha na diagonal apontando para baixo, dizendo passagem obrigatória. A cruz era passagem obrigatória para Jesus. Isso que os discípulos não compreenderam. Não compreenderam. O próprio Pedro precisou ser repreendido por Jesus, como nós lemos lá em Mateus. E o Senhor fala: olha, arreda-te, Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus. Para nós entendermos como que eles tinham dificuldade de entender e como nós, como igreja do Senhor Jesus, ainda temos dificuldade de compreender isso. E o Senhor precisa estar nos lembrando. A cruz que revela as falsas expectativas dos discípulos, mas também as nossas, ela revela quem realmente somos. A cruz de Cristo tem o condão de
revelar o pior nas pessoas e também o melhor nas pessoas. É como se fosse um aparelho de raio-x, de ressonância magnética, um aparelho um exame de imagem que mostra detalhes. E hoje em dia nós sabemos, nós temos isso com muito mais precisão do que há muitos anos. A palavra da cruz continua sendo loucura para os que perdem. A loucura da cruz é a que expõe a vergonha do mundo. Vamos pensar bem. A palavra da cruz expõe o pior das pessoas. A cruz expôs o pior de Judas, da sua traição. Expôs a covardia de Pedro, o medo dos discípulos, a hipocrisia dos sacerdotes, a falta de compromisso de Pilatos, a fé interesseira de um dos ladrões, a disputa cínica dos soldados sobre os despojos de Cristo. A cruz expõe a corrupção do poder e a injustiça do sistema político. A cruz de Cristo expõe a falsidade dos interesses dos religiosos na época. Percebe como a cruz de Cristo, como um raio-x, ela mostra todas essas coisas. Mas a cruz de Cristo também mostra o melhor nas pessoas, porque ele é o poder de Deus. Como o Evangelho, a cruz de Cristo é o poder de Deus que transforma pela graça divina as pessoas alcançadas pelo Senhor. Ela expôs o melhor de um dos ladrões, que na sua humildade, reconhecendo a sua indignidade, ela clama ao Senhor por salvação. Ele clama ao Senhor por salvação. Ele revela o melhor de Simão, aquele homem de Cirene, que ajuda Jesus a carregar a sua cruz. Ele revela o melhor de Nicodemos, que mesmo tímido, como membro do Sinédrio, depois vai gastar uma fortuna em especiarias para embalsamar e preparar o corpo de Jesus. E os estudiosos alegam que o que ele gastou foi o mesmo que se gastou no sepultamento de um outro rei, Herodes o Grande. A cruz de Cristo também revela o melhor em José de Arimateia, esse membro do Sinédrio, que gozando do seu poder político, ele vai a Pilatos e ele pede o corpo de Jesus. Se nós nos lembrarmos bem o que aconteciam com condenados dessa natureza, eles deveriam ficar expostos na cruz para que os abutres devorassem, e quando já não houvesse mais nada, retirava-se aquele corpo da cruz e jogava-se numa vala comum para que os chacais terminassem o restante do serviço. Portanto, a cruz revela o lado bom destes dois homens. A cruz faz tudo isso também conosco. Revela aquilo que não tem de bom em nós, mas também aquilo que há de bom em nós. Meus irmãos, quando você olha para a cruz, o que ela revela em você? Quando eu olho para a cruz, o que ela expõe sobre mim? Quando se olha para a cruz, não há como fugir de uma devassa geral nas nossas vidas. Eu fico imaginando Jesus fazendo aquele trajeto naquelas ruas estreitas, com aquela multidão se acotovelando. Eu fico imaginando que em um momento ou outro, alguns discípulos deviam estar esgueirando entre as pessoas, tentando acompanhar um pouco do cortejo. E eu fico imaginando que Jesus, em alguns momentos, conseguia fitar alguns dos seus amigos e, fitando nos olhos, o que Jesus via. E estas pessoas que eram fitadas por Jesus, o que elas sentiam? Certamente, esse olhar de Jesus que fazia uma devassa era um olhar que também entrava com um olhar perdoador. Um olhar que gera vida, um olhar que gera esperança a despeito das circunstâncias. Porque ali estava indo e todos acompanhando e sabendo
E a tradição dizia que maldito o que era pendurado no madeiro. Jesus sabe que está caminhando para a vitória. Que tipo de vitória você tem buscado no mundo? Que tipo de vitória eu tenho buscado no mundo? Apenas vitória profissional? Na área universitária? Nas conquistas materiais? Ou a vitória que vence o mundo? Jesus obteve a vitória que vence o mundo. Quando o Senhor Jesus olha no seu coração, quando você é exposto à cruz, o que Jesus encontra? Talvez áreas não confessadas, áreas não entregues ao seu senhorio, áreas aos quais você se envergonha, mas que Ele perdoa e restaura. Esse é o Jesus que devolve a esperança. Esse é o Jesus que encontra aqueles homens sem esperança alguma, porque a sua esperança havia morrido pendurado numa cruz, e que caminha com eles, e que começa a lhes lembrar quem era ele, para o que ele havia vindo, mas mesmo assim eles não conseguem entender. Olha só. E aí Jesus mostra para esses discípulos, acompanhe na sua Bíblia, verso 25, ele diz assim: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crerem em tudo que os profetas disseram. Nécios. Ele está dizendo, olha, vocês estão com a mente fechada. Vocês estão com a mente cauterizada. Vocês não estão entendendo. E aí o Senhor começa por Moisés. Diz a palavra, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo pelos profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava de todas as Escrituras. Meus irmãos, ele estava dizendo como tudo apontava para ele, como tudo apontava para a cruz. Não é possível olhar as Escrituras e não enxergar a cruz de Cristo. Não é possível olhar as Escrituras e não ver o Calvário. Não é possível olhar as Escrituras e não ver o que Deus estava fazendo. Eu fico imaginando que muito provavelmente nesse bate-papo, enquanto Jesus caminhava com eles, Jesus expôs para eles, sem ter na mão nenhum pergaminho, nada, nenhum rolo para falar com eles. E Jesus lhes expunha Isaías 53, aquilo que os profetas falaram. E Jesus certamente lhes dizia, olha, quem creu em nossa pregação, aquilo que Isaías disse, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamos, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores que sabe o que é padecer. E como um que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos o aflito, o ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pensaram Jesus recitando Isaías para eles, e eles ouvindo toda essa expressão de Cristo Jesus. Mas eles conhecem Jesus ou reconhecem Jesus num momento muito especial. Eles reconhecem Jesus naquilo que nós vamos fazer hoje aqui, depois da ministração da palavra do Senhor. Eles reconhecem Jesus no partir do pão. Alguns estudiosos que chegam a defender que era no partir do pão,
ou talvez como eles não fizessem parte dos 12, não estivessem no momento da Santa Ceia, reconheceram pelos furos nas mãos. Mas isso é algo bastante lateral. E a palavra de Deus nos diz que, a partir do verso 28, acompanhe na sua Bíblia, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus apenas fez menção de passar adiante. E o costume era, você é hospitaleiro, você traz alguém para sua casa. Estava anoitecendo, as estradas eram perigosas. Você não pode deixar este homem continuar caminhando à noite sem iluminação. Tem animais que atacam, tem salteadores. E eles fazem um convite ao Senhor. A palavra diz que eles o constrangeram, dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E entrou e ficou com eles. O costume era que o anfitrião partisse o pão e desse graças, ações de graças por aquele alimento. E Jesus toma essa iniciativa. E a palavra de Deus nos diz que, verso 30, aconteceu que quando estavam tendo-o, que estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido lhes deu. Diz a palavra do Senhor. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. Os irmãos sabem que eu curto muito alguns desenhos animados. E a cena que me veio nesse filme, e as crianças vão se lembrar, do filmezinho Procurando Nemo, daquela partezinha no final, quando o Marlin chega ao final da sua jornada, depois de tendo passado a corrente leste australiana com as tartaruguinhas, e chegando em Sydney, na Austrália, o Nemo, junto com a sua amiguinha, aquele peixinho azul, Dory, que tinha perda de memória recente, que esquecia das coisas, parecendo os discípulos, e ela não conseguia se lembrar, e não tendo encontrado o Marlin, o seu filhinho Nemo, ou tendo visto ele, pensando que ele havia morrido, resolve voltar e desiste de todas as coisas. Não quer nem mais a amizade do peixinho Dory. Abandona Dory e volta desanimado, sem esperança, perdera o único filho, está voltando para casa. E nós sabemos como a história termina. Nemo consegue pular no esgoto, na vasilhinha do dentista, vai para o esgoto e lá ele encontra Dory girando em volta de uma corrente, de uma boia que ela não sabe mais, ela esqueceu de tudo e começa a conversar. E aí vocês vão entender o porquê dos discípulos abrirem os olhos, né? E eles se apresentam e ele diz, olha, o meu nome é Nemo. E ela diz, Nemo? E a gente pensa que ela vai se lembrar, ela diz, que nome legal. Uma frustração geral. E aí depois continuam andando juntos e ela vê no fundo do oceano um cano com a palavra Sydney. E aí ela se lembra de tudo. Ela se lembra da inscrição que estava na capinha da máscara do mergulhador que havia coletado o Nemo. E aí, como um filme muito rápido, passa na mente dela, ela se lembra de tudo o que passou. Os discípulos, quando Jesus parte o pão, se lembra de tudo o que passou. A esperança volta. Tudo volta, a alegria volta, esses homens são renovados, esses homens são despertos, os seus olhos brilham. E a palavra de Deus nos diz que, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos 11 e outros com eles. Ora, onde é que estava a preocupação de andar à noite? Iam fazer 11 quilômetros de volta para Jerusalém, para um local perigoso, onde os discípulos estavam sendo quase caçados. Que alegria diferente é essa agora? Agora eles creem em Cristo Jesus ressuscitado, a esperança voltou. É esse Cristo ressuscitado com essa alegria nos olhos que nós hoje em dia devemos celebrar a Páscoa. E nos lembrar que quando nós ouvimos a palavra, como Jesus expunha aos discípulos, ela arde no coração, ela queima. Porque esta palavra revela o que há de pior em nós, mas também o que há de bom. Não em nós, intrinsecamente, mas aquilo que nós somos no Senhor Jesus.
E esse deve ser o nosso ânimo para voltar os 11 quilômetros de caminhada à noite em estrada perigosa e dizer para os discípulos, ele vive. Dizer no local do trabalho, ele vive. E caminhar com um outro ânimo, com a nova esperança. Essa é a mesa da grande surpresa. Os discípulos entenderam, não como o peixinho Dory, que bate a memória, ela diz, olha, peixe arma 42, o Anna Sidney, e lembra de tudo de novo. Eles lembraram como que as escrituras do Antigo Testamento lhes ardia o coração, sobretudo vindo de quem vinha? O próprio Cristo Jesus. Todo o passado volta. Agora relembraram de Jesus no partir do pão. Quando nós temos a expectativa correta da cruz, a esperança se renova. Nós perdemos o medo, nós fazemos o caminho de volta, 11 quilômetros, a pé por uma estrada poeirenta. Porque nós queremos dizer que Ele vive, que Ele ressuscitou, que nós temos nova esperança. A reação foi imediata. Levantaram-se imediatamente. O texto nem diz se eles continuaram comendo. Mas eles precisavam proclamar que Cristo vive. Eu fico imaginando que Simão Pedro já sabia e eles nos dizem. Eu fico aqui imaginando que Jesus já havia encontrado Pedro e já tinha tido aquele tete a tete com Pedro, dizendo, olha, tu me amas, não apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, cuida das minhas ovelhas. A notícia da ressurreição já estava borbulhando. Jesus já tinha aparecido a Simão, João 21:15 nos fala acerca de Jesus. E aí nós temos algumas lições. A exposição das Escrituras é o meio pelo qual Deus nos deu para fazer com que os nossos corações queimem, ardem, e mesmo sendo nós de visão curta, limitados, às vezes ficamos amedrontados com aquilo que nós temos que fazer. Às vezes nós ficamos muito tímidos, mas o Senhor é aquele que nos faz recuperar o significado da cruz. Dessa cruz que revelou as falsas perspectivas dos discípulos, as falsas expectativas. Essa cruz que revela quem realmente nós somos, mas essa cruz que nos devolve a esperança. Na minha e na sua caminhada cristã, nós sofremos mais quando temos expectativa errada acerca de Cristo. Mas o Senhor nunca nos deixará sozinhos no caminho. Sempre fará com que os nossos corações voltem a arder pela exposição da sua palavra. Fará com que os nossos olhos sejam abertos no partir do pão. Ele nunca nos deixará só. Ele foi para a glória, mas ele nos deixou um outro consolador. Esse é o Senhor que não nos deixa só. Se você tiver uma perspectiva correta da redenção e da cruz, você jamais se desanimará. Jamais perderá a esperança. As nossas percepções, as nossas emoções não são um bom instrumento de aferição. Tem um psicólogo cristão chamado James Dobson. Ele escreveu um livro interessante, não sei se ainda é editado, chamado Quando Deus Não Faz Sentido. E ele fala acerca de como Deus faz as coisas e nós, homens, não entendemos muito bem. E ele disse assim, a percepção humana é um instrumento altamente falho e impreciso. Mas as nossas emoções são ainda menos confiáveis. Perdidos estaremos se tivermos de depender somente dos nossos sentimentos e paixões para governar a nossa vida ou avaliar o mundo à nossa volta. Os discípulos de Cristo
sempre precisaram do Senhor. Nós também precisamos do Senhor. Emoções são tendenciosas, não são confiáveis. Elas mentem com a mesma facilidade que falam a verdade. Por isso nós devemos desconfiar delas. E nesses momentos, nós precisamos de uma bússola objetiva. De uma bússola moral objetiva, como diz um teólogo americano. Uma bússola com B maiúsculo, que aponta caminhos, que aponta direção e que não mente no apontar da agulha. Meus irmãos, no caminho de Emaús, aqueles discípulos imaginavam que haviam perdido tudo. Mas algo que eles não entenderam, e algo que nós, que você deve entender, e que nós devemos entender, que Deus está presente mesmo quando Ele parece muito longe ou surdo e absolutamente em silêncio. Mesmo quando Ele parece estar a quilômetros de distância, desinteressado dos nossos problemas, Ele está perto o suficiente para ser tocado e ser ouvido, sobretudo por meio da tua palavra. Cristo foi crucificado, e o Cristo crucificado é tudo o que nós precisamos. Não precisamos de nada mais. Todas as outras coisas que você tem, que eu tenho, e que são bênçãos do Senhor, e que nos alegram o dia, seja a esposa, o marido, os filhos, os bens, tudo isso é muito bom e é graça do Senhor. Mas o que nós precisamos é Cristo crucificado. Nós precisamos à cruz, voltar à cruz. Ela é o centro da nossa fé. O dia que nós perdermos a cruz como referencial, nós perderemos o rumo. Isso só não acontece porque Deus é o garantidor daqueles que Ele trouxe na sua presença e com cordas de amor atraiu a si. A Páscoa nos ajuda a recuperar o sentido da verdadeira vitória, que é a vitória em Cristo, a vitória sobre a morte. Hoje, no sepultamento da dona Josefa, nós tivemos oportunidade de meditar acerca disso. A morte não tem a última palavra. Nunca teve a última palavra. O Senhor Deus tem a última palavra. E a morte de Cristo é aquilo que nos traz vida. A morte de Cristo é o que nos traz esperança. Isso deve nos fortalecer quando nós estivermos em dúvida. Porque isso tem que nos fazer ter pernas fortes. E pernas fortes só servem para momento de tribulação. Para momentos de dificuldade. E é aí que nós voltamos a nos lembrar do Senhor. A vitória que o mundo oferece, na verdade, ela nos desconstrói. A verdadeira vitória é Cristo que nos oferece. É a cruz de Cristo. Meus irmãos, na caminhada com Jesus, Ele faz arder os nossos corações. A mesa posta, e daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos novamente tomar, partir o pão. E nós devemos reconhecer a cruz de Cristo em tudo que nós fazemos. Nós estamos saindo de uma pandemia, o terror de milhares de mortes, de muita tristeza, que confundiu e desolou muitas famílias, que entristeceu, fez algumas perderem a esperança. A nossa esperança não está nesse mundo, mas na cruz de Cristo Jesus. A esperança tem nome, é Cristo ressuscitado. Hoje nós vivemos esse dia da Páscoa. O pão que se coloca, o pão da vida, Cristo Jesus. Aqueles que fugiram de Jerusalém, um lugar perigoso, que viviam se esgueirando, se escondendo, agora voltam jubilosos, voltam com olhos brilhando, com coração ardendo, com desejo de proclamar que Ele vive. Porque verdadeiramente Ele vive. E é nisso que nós nos gloriamos. Vamos orar.
Querido e santo Deus, graças nós te damos, porque aprove ao Senhor chamar aqueles que creem pela loucura da pregação, pela loucura da cruz, e nós estamos aqui como povo do Senhor, que reconhece, ó Deus Santo, que às vezes as circunstâncias traem o nosso intelecto, traem as nossas emoções, e às vezes nós ficamos entristecidos e muitas vezes desesperançosos, porque vivemos dias difíceis, lutas contra enfermidades, ó Deus Santo. Mas nós, ó Deus, depois de ouvir a Tua palavra e a maneira graciosa com a qual o Senhor trata os seus discípulos, trata aqueles, ó Deus, que o Senhor chamou para conduzir o povo de Deus, fazendo com que os seus corações ardam pelo Evangelho de Cristo Jesus, por esta palavra da cruz, ó Deus Santo, a nossa esperança renasce a cada dia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a sua igreja. Ó Deus, que nós sempre nos lembremos, ó Deus, como na tua maravilhosa graça o Senhor não nos deixa sós, como o Senhor nos relembra, ó Deus Santo, o preço que foi pago. Pedimos ao Senhor que esta palavra que hoje ouvimos, ó Deus Santo, que ela possa ser aquietada nos nossos corações e gere esperança para viver na tua presença. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor Jesus vive e reina. Ó Deus bendito e Deus santo, nós oramos, ó Deus, para que a Igreja de Cristo Jesus sempre possa, ó Senhor, compreender a mensagem da cruz. Oramos também, ó Deus Santo, pela família do Gilson, que perdeu a mãe. Ó Deus Santo, os teus filhos chorosos, naturalmente. Nós sabemos, ó Deus, que todos nós pertencemos ao Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, consolar os teus filhos. Deus bendito, nós queremos também colocar diante do Senhor os nossos adolescentes que começam a voltar. Alguns já estão na estrada de ônibus. Ó Deus Santo, outros retornam amanhã de avião. Mas na tua infinita bondade os traga em segurança. Ó Deus Santo, e que eles possam chegar em casa cheios do teu Espírito Santo, jubilosos, ó Deus Todo-Poderoso, que as palavras que lá ouviram possa fortalecer a fé dos teus filhos. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.